Olá, boa noite para quem está me vendo, bom dia para quem está me vendo de dia, boa tarde para quem está vendo de tarde. Então, eu vou dar início agora à terceira aula do nosso curso, Ensino de História no Brasil do Internet. Aqui tem um pedido, né, para tirarem a imagem da gravação, né, da web. Se vocês puderem, além de tirar o microfone, tirarem também a imagem, porque isso torna o volume, não é, de internet menor. Então, para a aula de hoje, eu convidei o Matheus Henrique Pereira, que é professor da Universidade Federal de Ouro Preto. O Matheus já tem algumas publicações sobre história do Brasil no tempo presente. Ele tem um texto que já é considerado um clássico, né, pelo menos entre os meus alunos, muitos já leram, sobre as guerras de memória, um texto bem até antes do Bolsonaro, do bolsonarismo, não é, e do advento da história digital explosiva, naquele texto sobre as guerras de memória, em que o Matheus faz uma análise do verbete militar na Wikipédia. Ele antecipou vários pontos que são fundamentais para a gente. Eu acho que eu recomendo bastante que vocês leiam esse texto, que foi publicado na revista Vária História, né? E ele tem uma trajetória na área de teoria e na área de história do Brasil, que é muito interessante, e recentemente tem publicado artigos sobre a problematização do tempo no contexto contemporâneo, que ele vem chamando de atualismo, que me parece extremamente interessante para a gente pensar. Eu já falei um pouco desse conceito nas aulas anteriores, e algumas pessoas estão dizendo que está picotando. Se vocês puderem tirar o vídeo, também além do áudio, talvez melhore a conexão. Beleza. E o Matheus, ele vai apresentar para nós agora uma reflexão que tem sido muito cara para ele, e também para o Valdei, sobre o que eu estou chamando de história imediata, né, para além da história do tempo presente, né. A gente tem publicado muito, também em blogs, em sites, não é, usando um pouco o próprio tempo da pandemia como momento de reflexão, da pandemia de Covid-19, porque pensando que os efeitos imediatos, né, desses acontecimentos, né? O Matheus, alguns daqueles textos que eu coloquei para vocês assistirem, para vocês lerem, foram escritos bem no calor mesmo dos acontecimentos, né? Então ele tem feito um trabalho muito bacana com o Valdei, vai lançar esse livro, que é o Almanaque da Covid, né? 150 dias para não esquecer, que eu tive a oportunidade de ler também agora. Então, eu apresento dessa forma o Matheus, vou para ele. O objetivo da nossa aula fundamental é pensar negacionismos históricos e fake news, não é? Como problemas para o ensino de história, para a produção historiográfica e para o ensino de história. Esse é bem o tema, não é, do texto da Sônia Menezes. É um tema que vem instigando bastante a nós, professores, estudantes interessados em história, o tema das fake news e dos negacionismos todos que circulam, né, no nosso ambiente público e também no ambiente digital. Então, agora eu vou passar a palavra para o Matheus, e agradecendo, Matheus, pela oportunidade do debate, pelo seu encontro. Eu vou inverter, aliás, a gente vai inverter em relação ao que fizemos nas aulas anteriores. Eu vou dar a primeira palavra para o Matheus, por uma questão da conexão da internet dele, para ver se... Mas, Matheus, você pode falar por cerca, enfim, de 25 a 30 minutos, quanto tempo você... e aí depois eu faço um comentário sobre a tua fala e depois abro para as perguntas. Um comentário sobre a tua fala conectando ao que eu disponibilizei para os alunos, tá? Então, obrigado mais uma vez, fica à vontade, eu vou colocar aqui a tua imagem na projeção principal. Tá bom? Eu vou fechar a minha aqui, tá bom? Ok.
o slide deu para ver ou posso colocar ele depois, Daniel? Deu para ver, Matheus, deu Bom, para ver bem. Beleza. Então, boa noite a todos e a todas. Queria agradecer a honra, né, de estar participando dessa atividade, bastante animado, inclusive, porque o Daniel me disse que são um conjunto de professores e professoras, essencialmente, da rede pública do Brasil inteiro. Acho que isso é importante, né? Acho que é talvez das poucas coisas boas aí que a gente está vivendo nesse momento. Espero que a gente tenha oportunidade de encontrar presencialmente e em outros momentos aqui também digitalmente. Para mim é uma situação muito complicada ficar olhando para essa tela e para esse tanto de bolinha, mas eu prefiro fazer isso que ficar só olhando para mim. Mas então eu vou tocar o barco aqui. Qualquer coisa, eu vou abrir o chat aqui, vocês podem me parar também. Bom, o meu ponto, eu vou dividir minha fala em 3 momentos a partir dos 3 pontos do nosso encontro, né? Ensino de história, negacionismo e fake news. Vou fazer um pouco nessa ordem. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite do Daniel Pinha, que inclusive a gente teve a honra dele escrever a 4ª capa desse livro que eu mostrei aí, que a gente está lançando amanhã, que se chama Almanaque da Covid-19, 150 dias para não esquecer. Então o livro dá conta dos 150 dias primeiros, desde que a ONU foi notificada da existência de um vírus estranho na China, e tem mais um subtítulo que se chama o encontro entre um presidente fake e um vírus real. Então, um pouco nesse momento que a gente está lançando o livro, pela editora Mil Fontes, ele está muito na minha cabeça, mas, de todo modo, eu vou falar mais especificamente do livro no terceiro momento, ainda que a questão do negacionismo, a gente fale um pouco lá de um negacionismo da ditadura, de uma forma, digamos, sem tanta centralidade. Eu vou tentar tocar nesse assunto aqui também. Então, espero que a gente possa ter um papo importante. Vou tentar ser breve, falar no máximo 15, 20 minutos, mas é muito difícil ser breve entre historiadores, mas vou tentar ir historiadores. Bom, sobre a questão do ensino, então. Eu acho que hoje o ensino de história vive, pelo menos da forma como eu vejo, 4 grandes desafios em todos os níveis de ensino, da educação escolar inicial até o doutorado. E não há receita em relação a esses pontos, mas eu acho que há, digamos assim, caminhos e identificação de problemas. Quais são eles, então, para mim, para a gente conversar depois, sendo bem objetivo? 4 pontos, então, precisam ser experimentados. É necessário, eu acho, nesse momento que a gente está vivendo, uma maior articulação, e isso não é uma novidade, né? Maior articulação entre passado e presente no dia a dia das salas de aula. A universidade não faz isso bem, a educação básica não faz isso bem. Tanto é que esse modelo cronológico ele é bastante responsável para o ensino da ditadura e do tempo presente, ficar lá no finalzinho e quase nunca ser abordado, por exemplo. É importante, então, repensar esses marcos cronológicos, em especial nesse contexto de educação durante a pandemia, que provavelmente vai se estender por todo esse ano. Parece até que no estado de São Paulo já descobriram a cura e a vacina, porque as aulas já vão voltar, mas não parece ser o caso da maior parte dos lugares do mundo. Então, acho que um dos desafios é retomar essa articulação entre passado e presente das mais diversas formas. Então, para dar um exemplo, um colega meu da UFOP, eu vi uma palestra dele esses dias, ele estava discutindo a corrupção do Império Romano vista a partir do Brasil. Então, acho que retomar essa dimensão de que a história ela é pensada, os problemas que a gente joga para o passado
tem íntima relação com o nosso tempo, é fundamental e é uma forma, inclusive, de enfrentar uma certa educação muito cronológica, sem sentido, sem conexão com a vida dos alunos, que diversas secretarias de Estado têm nas suas mais diversas apostilas e formas de implementação atabalhoadas, tem colocado em prática nesse momento. Então, no primeiro ponto, que eu acho que é o maior desafio, é esse, de articulação entre o passado e o presente na nossa prática de ensino das mais diversos conteúdos históricos. O segundo ponto, que também se relaciona com esse, é uma educação histórica para combater e desconstruir as fake news e a desinformação. Ou seja, eu acho que não é mais só suficiente hoje a gente ministrar os conteúdos tradicionais. É preciso pegar como, vamos dizer assim, a nova direita, a direita alternativa, o Narlock, a internet, o Brasil Paralelo, aborda aquele conteúdo também e problematizá-lo. Porque esse é um conteúdo histórico, público, que os alunos são expostos a eles, nós somos expostos, e muitas vezes nós não sabemos responder a esse conteúdo da forma adequada. Então, trazer esse conteúdo para a sala de aula, criticá-lo, oferecer explicações melhores e, sobretudo, não se contentar com esse nível, mas operar uma certa desconstrução factual. Ou seja, tem muitos conteúdos históricos agora, inclusive nessas apostilas, mas por exemplo, Brasil Paralelo, no Narlock, que são equivocados. Em relação ao Narlock, tem um livro, um texto muito bom, publicado na HH Magazine, do Renato Pinto Venâncio, que se chama O Incorreto no Guia Politicamente Incorreto. Então, nesse guia, nessa crítica ao guia, ele vai mostrando o que há de errado na argumentação e que reforça vários estereótipos da história do Brasil. Então, é preciso enfrentar, e essa desconstrução factual, ela é necessária, ela é insuficiente, mas ela é necessária. Eu posso mandar o link depois desse texto aqui, é um texto realmente muito bom, mas que ajuda para a gente começar a desenvolver técnicas, argumentos e levar a desconstrução ou a educação histórica na era, colocar a educação histórica, atualizar a educação histórica para a era da desinformação. Depois eu posso voltar mais em relação a esse ponto. Então, o primeiro desafio é a questão da articulação passado-presente, o segundo é uma educação histórica para lidar com a desinformação, o terceiro, ele diz respeito ao nosso engajamento no mundo virtual, ainda mais nesse momento de pandemia. Não é abrir um Facebook, um blog, cada um pode fazer, eu acho que a gente tem que respeitar os ritmos individuais, os momentos, mas é importante que a gente lide com conteúdos digitais, que a gente enfrente os conteúdos digitais, que a gente milite e, de algum modo, promova alguns debates públicos no mundo digital, que eu poderia chamar, então, aqui de um ativismo digital comprometido com valores democráticos. Isso é importante porque, nesse momento, os professores, sobretudo da rede básica, as professoras, são um dos elos mais vulneráveis da cadeia de perseguição, censura que a gente está assistindo nesse país. Desde a Escola Sem Partido, que conseguiu muito das suas... a implementação indireta de muito das suas ideias, na medida em que muita gente hoje se autocensura, controla o que vai trabalhar. Então, é muito importante que todos nós tenhamos uma atuação pública também, na medida em que ela também nos protege e nos garante um tipo de engajamento com os nossos alunos e também com a sociedade que seja responsável e comprometido com os valores democráticos, sobretudo nesse momento. Então, um terceiro ponto que eu chamo a atenção é esse do ativismo digital, que pode ser articulado também com um ativismo concreto no mundo real, nas nossas escolas, nas nossas comunidades, sobretudo em momentos, depois que tudo isso passar, sabe-se lá Deus se ele existir quando. Um quarto ponto, que então, primeiro é a questão do presente, segundo, a educação histórica
para a desconstrução das fake news, das desinformações, o terceiro, do ativismo digital, o quarto diz respeito a um deslocamento que nós assistimos no mundo de hoje entre a autoridade do professor e do historiador. Então, nós não temos mais aquela autoridade clássica como o detentor de um determinado saber sobre o passado e reconhecido socialmente. Esse reconhecimento social, ainda que a gente tenha esse conhecimento, entenda as lógicas do conhecimento histórico, as suas problemáticas, nós não temos mais socialmente esse reconhecimento pleno. Frente a essa situação, na minha opinião, ficar lamentando que as pessoas, os nossos amigos, os nossos irmãos, a nossa família, mesmo os nossos alunos reconheçam, eu acho que reconheçam a nossa autoridade, eu acho que essa é uma guerra perdida. Acho que a gente tem que aceitar um novo papel que eu chamaria de curadoria, a partir de outros colegas. E essa curadoria, um bom exemplo de curadoria foi esse que o Daniel fez para esse encontro, Daniel Pinha. Pegou uma série de textos interessantes, e a gente pode fazer isso tendo em vista os mais variados públicos que a gente vai trabalhar e conversar. Pegou curou o material e nos ofereceu, colocou nós aqui nesse lugar para que a gente possa debater. Então, esse deslocamento do lugar da autoridade para o lugar da curadoria, aceitar esse papel e fazê-lo bem, eu acho que também isso pode nos colocar num lugar de oferecer narrativas melhores para a sociedade em momentos de disputas de narrativa, porque eu acho que esse grau de politização, conflito, etc., ele não vai passar. Então, eu acho que a gente assumir esse lugar de curador também pode ser importante, sempre comprometido com os valores democráticos. Acho que isso pode operar, inclusive na sala de aula, na nossa relação com os alunos e nas nossas relações com os nossos colegas nas escolas e nos lugares de atuação. Acho que isso pode ser importante para uma educação histórica, então, comprometida em oferecer narrativas plurais, complexas, com a diversidade, com a luta antirracista, antipatriarcal, e eu acho que essa noção de curadoria talvez aponte caminhos mais interessantes de atuação e de relação desses 4 pontos que eu falei aqui anteriormente, que eu diria que são os 4 questões aí que eu vejo como desafios do ensino de história nesse momento. Então, encerra essa parte. As 3 partes têm uma articulação entre si, por vezes elas são um pouco forçadas, e por vezes um pouco precárias, por vezes mais sólidas, mas então eu encerraria essa primeira parte, que eu trato mais especificamente da questão do ensino, de história em todos os níveis. Aí eu passo, sempre voltando então agora mais diretamente ao Almanaque da Covid-19, esse livro que a gente está lançando, eu volto então à questão do negacionismo. Eu não volto, eu chego na questão do negacionismo. Pois bem, é muito estranho esse tipo de interação aqui com a Câmara. Estou me acostumando com isso também, um momento diferente para mim também. A gente está aprendendo, né, a essas situações. Espero não estar sendo confuso. Se tiver, podem me chamar a atenção aqui, por favor. Bom, eu vou voltar, então. Eu Mateus, vou chegar, então. Diga. Só uma coisa, rapidinho. As perguntas chegando aqui no chat, mas a gente vai separar para responder no último bloco, tá? Então pode falar, porque senão Beleza. eu também fiquei um pouco confuso em começar a responder ou não, mas vamos deixar para o último bloco e o pessoal pode ficar disparando as perguntas ao mesmo tempo, porque também a dúvida vai surgindo junto com a fala do Mateus. Então não precisa guardar, coloca as perguntas, e foi o que eu disse, na aula passada eu não consegui responder todas, mas vou fazer um vídeo a elas, e tanto eu vamos nos dedicar a algumas perguntas hoje também, tá? Então, Mateus, fica na tua pode ir na tua linha. Beleza, é só meu estranhamento com tudo isso, que eu não consigo, eu não sei para onde que eu olho, esse é um ponto importante aqui, mas enfim, eu vou então para o segundo aspecto, que é esse do negacionismo. Então, de algum modo, eu vou falar um pouco mais sobre a questão do livro, o Almanaque da Covid, e o livro tem basicamente 3 questões, 2 delas eu vou falar daqui a pouco.
Mas uma das questões do livro é por que o Bolsonaro e o bolsonarismo, por que e como o Bolsonaro e o bolsonarismo foram atualizando a negação à pandemia? Como se deu esse processo de atualização da negação? E aí, para responder essa pergunta da negação da pandemia, que nós estamos assistindo, então, um processo de negacionismo em tempo real no nosso país, a gente busca dois campos de resposta para compreender esse trágico momento. Quais são eles? Então, só para deixar claro, né, esse livro eu escrevi com meu colega da UFOP, Valdeir Araújo, e com uma doutoranda da UFOP, Mayra Marques. Então, por isso que é um trabalho coletivo aqui. Então, como responder essa atualização, essa mudança contínua de discurso sobre a pandemia, mas que sempre tinha como pano de fundo a negação? Entendendo aqui negação e revisionismo quase como sinônimo. São dois conceitos que têm comunicação, alguém poderia fazer uma diferenciação, mas no caso aqui eu estou usando, quando eu falo em negação, estou pensando também em negacionismo. Um caminho para pensar isso é pensar esse novo mundo da desinformação, da fake news, que é o que eu vou falar depois. E o outro caminho para pensar isso é de que, a hipótese é muito simples, é de que a negação da pandemia se articula com a negação da ditadura. Então, é no ambiente de uma comunidade de memória que o Bolsonaro, o bolsonarismo surge, e que nesse ambiente que toma o poder hoje, é no interior desse ambiente que uma nova negação se atualiza. Mas é uma negação que tem lastro com uma negação anterior, que é a negação da ditadura, dos crimes praticados pela ditadura, dos crimes cometidos pelo Estado como política, da política de desaparecimento e do próprio evento em si, da ditadura militar ou civil-militar, como as pessoas preferirem. Então, veja só, o fenômeno atual de negacionismo, ou seja, o negacionismo da ditadura militar, que continua existindo, que, na verdade, ele surge no próprio momento do golpe, quando os militares denominam o golpe como uma revolução, no famoso AI-1, redigido pelo Francisco Campos, a revolução se legitima a si mesma, é justamente o conceito de revolução, que hoje eles chamam de contra-revolução, que permite a eles criarem um novo arcabouço jurídico, sobretudo os AI-1s. E a justificativa é que o golpe foi dado para impedir um outro golpe. Ou seja, há aí um conceito teleológico da história, de um conceito de uma história linear. Haveria um golpe, mas esse golpe, para ele não acontecer, um outro foi dado. Graças aos militares, os comunistas não tomaram poder. Então, essa narrativa de negação do próprio evento fundador, ela está desde o início. Então, a negação começa com o próprio evento. Só que esse clima, essa narrativa, que nos anos 80, na redemocratização, ela de algum modo foi suprimida, ficou restrita a alguns circuitos, desde no início, sobretudo nos governos, final, sobretudo nos governos petistas, mas sobretudo no momento um pouco antes dos debates parlamentares. Isso no livro que a gente organizou, o Daniel Pinha tem um capítulo também, chama Do Fake ao Fato, Desatualizando Bolsonaro. Tem até um próprio capítulo do Daniel Pinha, outro da Caroline Bauer sobre isso. Então, no momento da discussão da Comissão da Verdade, essa comunidade de memória, agora em rede, se articula novamente. E o Bolsonaro é uma das peças centrais desse movimento. Então, com a emergência da internet, ou seja, que é coexistente, então, a esse movimento da Comissão da Verdade, desse ressurgimento com força, dessa negação desse passado autoritário dos crimes praticados pela ditadura militar, esse contexto é também um contexto mundial de crescimento da chamada nova direita ou direita alternativa de crise da democracia. Esse aspecto da crise da democracia eu vou deixar para daqui a pouco, mas internacionalmente as pessoas chamam esse fenômeno
de um revisionismo alternativo, de uma direita, do surgimento de uma direita alternativa. Eu acho que essa ideia para o Brasil ela é ruim. Por quê? Porque no Brasil essa visão do passado, muito construída socialmente, que a ditadura foi boa, que aqueles tempos não haviam corrupção, de que os militares salvaram o Brasil, essa visão nunca foi muito alternativa, ela sempre competiu. Em determinados momentos ela foi hegemônica, em determinados momentos ela foi contra-hegemônica. Mas então eu tenho dúvidas se a gente pode falar que é, digamos assim, um movimento alternativo, porque ele sempre esteve em disputa, ou seja, o papel, tanto é que, aí isso é importante, e por que ele sempre esteve em disputa? Primeiro porque durante a própria ditadura, a censura e os próprios militares, na propaganda política, tentaram criar e institucionalizar a sua versão. Mas num segundo momento, e esse é o ponto importante, é de que a lei da anistia possibilitou o estabelecimento dessa visão que apaga o passado, silencia, manipula, distorce o passado. Então, essa comunidade de memória, ela cresceu com a difusão da internet e ela congregava pessoas tão novas, ou seja, da nova direita, da direita alternativa, como pessoas antigas, militares, inclusive, que, de algum modo, ou ligados ao regime, que, como o Ustra, por exemplo, ou pessoas ligadas ao Ustra ou ao Orville, que se preocupavam em construir uma visão, ou manter uma certa visão desse determinado grupo negacionista em relação ao passado. E qual que é a estratégia básica dessa comunidade de memória? É uma fidelidade narrativa à memória da própria comunidade. Ou seja, essa comunidade de memória da negação não tem nenhum tipo, e esse é o ponto importante para daqui a pouco eu voltar, não tem nenhum tipo de compromisso com a verdade do passado histórico. Como, por exemplo, os militares, mesmo reconhecendo, mesmo não sendo punidos, eles poderiam ter dito, nós erramos em algum momento, nós transformamos a tortura por desaparecimento como uma política de Estado, foi um erro, isso nunca aconteceu, porque a lei da anistia estava ali para legitimar, vamos dizer assim, a negação. Nesse sentido, a falta de arrependimento, no sentido mais humano, ou de remorso, ou de aceitar o erro, foi uma prática comum dos apoiadores da ditadura ao longo de toda a experiência democrática pós-ditadura militar, pós-constituinte, etc. Mas o ponto mais importante, sobre esse ponto, só para ficar claro, então, esse elemento, ele se reatualiza agora. O Bolsonaro não se arrepende dos seus erros, ele não tem compaixão com as vítimas, ele desresponsabiliza a si mesmo. Então, essa dimensão, vamos dizer, da compaixão, do arrependimento, ela se reatualiza. Estava ali, nessa comunidade de memória da negação da ditadura, e agora é a comunidade de memória da negação da Covid, da doença causada pelo SARS-CoV-2. Essas duas comunidades de memória se entrelaçam todo o tempo e de algum modo, elas se fundem. A comunidade de memória de negação da Covid, então, ela é uma atualização dessa anterior. E nesse sentido, qual é a base? Então, para concluir esse ponto, qual é a base dessas comunidades de negação da ditadura e da Covid-19? É a certeza da impunidade. Então, o Bolsonaro faz o que faz, nos jogando na situação que nós nos encontramos, que a gente tenta descrever um pouco no livro, inclusive, porque ele tem certeza que não será punido. Porque nenhum militar no Brasil, contrário do que ocorreu em quase toda a América Latina, e em boa parte do mundo que vê experiências autoritárias, muitos foram punidos. No Brasil, nenhum foi punido. Bolsonaro tem a certeza da impunidade. Por isso que ele pode, inclusive, terceirizar a sua responsabilidade. Então, esse seria o segundo ponto da questão da negação ou do negacionismo que eu queria abordar. Agora passo
para a questão das fake news. O livro, além de mostrar como Bolsonaro atualiza a negação do discurso, todo o tempo ele atualiza e ressignifica a negação da pandemia, ele trata de duas questões, essencialmente, além dessa. Uma, o bolsonarismo foi como a SARS-CoV-2. Foi um vírus que foi entrando na nossa vida sem que a gente desse o devido valor, sem que a gente acreditasse que ele iria nos contaminar por inteiro. Ou seja, nós menosprezamos a potência e o perigo desse vírus, assim como nós menosprezamos a potência e o perigo do bolsonarismo. Então, a primeira coisa que a gente tenta mostrar é isso. O segundo ponto que a gente tenta discutir é que há, desde o final da Segunda Guerra Mundial, uma certa associação tensa entre capitalismo e democracia. E, sobretudo, depois da crise de 2008, essa associação entra numa fricção, quase num divórcio, e é nesse contexto que alguns chamam até de emergência do capitalismo de vigilância, porque as grandes corporações passam a monetizar, grandes corporações da internet, os nossos dados. É no interior desse movimento que há uma quebra num regime de verdade que assentava o conhecimento e as democracias ocidentais desde o século XVIII. Há uma mudança atual na forma das sociedades e dos sistemas políticos se relacionarem com a verdade que desestrutura e coloca em xeque a própria existência da democracia. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer com isso que as fake news podem ser entendidas como uma ponta de um iceberg. Vou tentar explicar um pouco mais sobre esse ponto daqui a pouco. Então, só para retomar, nosso ponto, então, é de que o chamado bolsonarismo se articula com um movimento amplo de transformações das extremas direitas e das direitas, e ele precisa ser levado a sério. Nesse sentido, tanto eu como o Valdeir, a gente tinha já esse livro sobre o atualismo, eu vou tentar explicar aqui rapidamente o que é, e aí a gente tenta pensar o cenário contemporâneo sem dobrar a realidade a partir de alguns aspectos que essa categoria nos possibilita. Então a gente produziu esse livro e também esse outro do Fake ao Fato atualizando o Bolsonaro. Nesse livro do Fake ao Fato atualizando o Bolsonaro, a gente tem uma hipótese teórica que tenta explicar a vitória do Bolsonaro, que eu não vou entrar aqui em questão, mas eu poderia voltar. Afinal, o que é o atualismo? Para a gente, o atualismo, primeiro, tem a ver com uma descoberta empírica. A palavra atualização, depois dos anos 70, ela começa a se tornar popular nas sociedades contemporâneas. E o que é a atualização? É alguma coisa que nem é pura novidade, nem é pura repetição. Então, essa coisa que nem é pura realidade, nem pura repetição, ela marca a nossa experiência contemporânea, social, política, filosófica, existencial. Isso nos leva, por vezes, a crer que a realidade pode se reproduzir automaticamente, como, por exemplo, uma parte da esquerda acredita que o Bolsonaro pode cair por ele mesmo, sem que seja necessário a ação, combate, disposição para transformar. Então, ela cria, vamos dizer assim, um atualismo no sentido negativo, que haveria um sentido positivo, cria uma certa ilusão da repetição, de um fluxo de informação. Nós ficamos inebriados por um fluxo de atualização da informação. A informação é central dentro dessa perspectiva. Eu não vou ficar muito aqui na parte teórica, mas depois eu posso voltar se for o caso. No interior, então, dessa experiência, que nós vamos chamar assim de atualista, que se relaciona muito com essa ideia da atualização, com o fluxo incessante de notícias, a gente acredita que uma forma de combater, do ponto de vista propositivo, pelo menos intelectualmente, essa experiência é, por um lado, realizar pausas reflexivas. Ou seja, nós somos inundados por uma diverso, que a gente acredita que não é apenas aceleração, porque se o problema fosse de aceleração, bastava desacelerar o tempo, mas a gente é inundado por um fluxo contínuo de informações. Como lidar com isso? Então, nossa
inclusive na sala de aula, teoricamente, nas nossas pesquisas, a gente acredita que de duas formas: criando pausas reflexivas, ou seja, não sendo levado pelas ondas de atualização, e dois, deslocando as notícias por meio da nossa capacidade de reflexão, dando outros significados para ela. Então, é isso que está um pouco por trás dessa reflexão que a gente realizou nesse livro, que é dividido em diários, crônicas e hiperlinks, blocos explicativos. E ele tem também, o livro, eu preciso dizer, uma perspectiva decolonial. Por quê? Porque todo dia a gente é inundado, dentro dessa loja de atualização e de conexão perpétua, por 1 milhão de pessoas fora do Brasil, fora de outras realidades, que não se relacionam diretamente com a nossa, mas que são tomadas ao pé da letra. Então, sei lá, o filósofo X italiano, Agamben falou isso, Zizek falou aquilo, a Judith Butler falou aquilo. Só que essas pessoas falam de um outro lugar. Por exemplo, em geral, os pensadores, os historiadores europeus falam de um lugar onde existe estado de bem-estar social, aonde, se Bolsonaro fosse presidente, na maioria desses lugares, ou em vários deles, ele estaria sendo altamente questionado. No caso americano é um pouco mais complexo, e nem todos esses lugares têm a mesma lógica. Mas a gente, de algum modo, queria, dentro da nossa realidade, nós como pensadores, como nós explicamos, então, esse contexto. E, para concluir, o que a gente conclui, ou que a gente observa? Que só podemos explicar o Bolsonaro e o Trump estarem ainda no poder e terem... O Bolsonaro, ele não chega a 50% de reprovação ruim péssimo. Ou seja, há muita gente que acha ele ainda regular e é o famoso 30% que apoiam. Por que isso ocorre? Como explicar esse escândalo? Então, do nosso ponto de vista, isso se relaciona, com uma mudança estrutural do capitalismo, que tem produzido, na atual revolução tecnológica, um desemprego em massa e produzido um contingente em massa de informais. E é nesse ambiente, em relação, sobretudo, a esse grupo social, ou seja, dos desempregados, dos informais, que o atual capitalismo de vigilância e anarcocapitalista, por meio de um discurso do empreendedorismo e da destruição do Estado, sobretudo nesses ambientes que a desinformação e um certo discurso, vamos dizer assim, neoliberal atualizado prospera. E é no interior desse discurso, desse campo social, que a gente percebe que a mentira que funciona, ou seja, a fake news é uma mentira que funciona, não é uma pura mentira. É uma verdade simulada, ela procura ter verossemelhança. Se você vê o Brasil Paralelo, tem muita verdade ali. Então, não são os fatos por si só que são, digamos assim, mal intencionados. Ou seja, porque, de fato, o negacionismo sempre é uma má intenção, uma tentativa de manipular o passado para fins do presente, fins dos combates políticos do presente. Então, essa possibilidade da emergência de uma mentira que funciona, isso tem criado um sistema paralelo de vida e de informação que precisa ser enfrentado do ponto de vista individual, coletivo e público. Então, para dizer de uma outra forma, a montagem dessa máquina de produção de mentiras o grande capital contemporâneo, sobretudo os grandes grupos de comunicação, Facebook, Amazon, mas não só, os grandes grupos de televisão como o SBT, Record e outros, e Jovem Pan, tem responsabilidade, porque aquelas notícias, por exemplo, desses grandes grupos, atuam na internet depois como replicantes. Isso permite, então, a criação de mundos paralelos alimentados por mentiras que funcionam, que são difíceis de desconstrução. A criação desses universos paralelos, nesse nível, nesse sentido, é uma ameaça constante à democracia, tal como nós vivíamos até bem pouco tempo atrás. Então,
Eu teria muito mais o que dizer, mas eu acho que eu já falei bastante, e o que eu estou mais interessado aqui é na nossa conversa, então eu agradeço todos que puderam, e todos puderam me escutar até aqui, eu acho que depois a gente pode aprofundar em alguns desses pontos. Muito obrigado, e estou aguardando aqui as questões e a intervenção do Daniel Pina. Daniel, com você.